A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse programa de perguntas e respostas. O programa Pergunta para o @Bíblia com Anderson. E o tema do episódio de hoje é o segredo para uma interpretação profunda da Bíblia. Esse é um programa que responde todas as suas dúvidas sobre a interpretação da Bíblia. Eu sou o Anderson, do @Bíblia com Anderson. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. Por quê? Porque você que é um ministro do Evangelho, você que tem vontade de fazer a obra de Deus, ou até mesmo já faz a obra de Deus, como que você responderia a pergunta de uma pessoa que ia chegar para você e perguntar assim, vamos supor aqui, vamos pensar aqui, você saiu para evangelizar, você foi evangelizar alguém que está afastado dos caminhos de Deus, e quando você chegou lá, a pessoa disse assim, mas eu tenho medo de voltar para Deus, porque eu tenho medo de ter tido meu nome riscado no livro da vida, pois eu pequei contra Deus. Como que você ia responder? Como que você ia responder essa pessoa para ganhar ela de volta para Jesus, para trazer ela de volta para os caminhos de Deus? Se você não souber responder essa pessoa, ou se você for responder de maneira que você vai dar a sua opinião, ou a opinião de alguém que você ouviu sem citar a Bíblia, é muito difícil, mas muito difícil de você trazer essa pessoa de volta para dentro da igreja. Por quê? Porque você está despreparado, você está desarmado quando você não sabe interpretar a Bíblia da maneira correta. Quando você não maneja bem a palavra de Deus, você está desarmado, você é um soldado desarmado no meio de uma guerra. Porque como está escrito em Efésios, que a Bíblia é a espada, é o seu armamento. Então, por isso que tem muitas almas se perdendo hoje. Muitas almas que saíram dos caminhos de Deus até mesmo, ou outras que nem chegou a vir para os caminhos de Deus. Por quê? Porque os crentes, a maioria hoje estão despreparados. Estão querendo convencer as pessoas com aquilo que eles têm na mente, não com o que está escrito na Bíblia. E você vê que as pessoas crêem no que está escrito na Bíblia. E o que é que tem acontecido hoje? As pessoas vão evangelizar alguém, pega lá um texto, sei lá, o texto da mulher do fluxo de sangue, aí diz que Deus vai fazer o milagre na vida da pessoa e depois chama a pessoa para aceitar Jesus. Então, é algo que é fora de contexto. Você prega uma coisa e depois você convida ela para vir para os caminhos do Senhor. E por isso que muitos dizem não. Agora, se você inicia a sua evangelização, você inicia a conversa com essa pessoa, falando não aquilo que você pensa, mas sim o que está escrito na Bíblia, e defendendo o porquê que ela tem que voltar para Deus, ou o porquê que ela tem que vir para os caminhos de Deus, é diferente. Porque você vai moldando a mente daquela pessoa, vai moldando, e no final a mente dela está moldada, crendo no que está escrito na Bíblia, e você vai dizer só assim, vem para o caminho de Deus hoje. Aí ela vai olhar para tu, por mais que ela não diga, mas a mente dela vai dizer assim, nossa, depois de toda essa explicação, está escrito na Bíblia, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, eu tenho que voltar para os caminhos de Deus hoje. Mas o que tem acontecido? Os crentes andam despreparados. E aí eles chegam lá, vai falar, vai evangelizar a pessoa com aquilo que eles pensam, com aquilo que não tem nada a ver com a Bíblia, pega a Bíblia, lê o texto, prega fora de contexto, porque não confia no que está escrito na Bíblia, porque quando você faz isso, eu entendo que você não está confiando no que está escrito na Bíblia. É como se você achasse que a sua interpretação é melhor do que o que Deus quis dizer. E não é assim, irmão. Eu não posso pegar um versículo e, sei lá, pegar lá a cura do leproso e querer transformar na minha mente. Ler a minha mente na Bíblia, querer falar para aquela pessoa, eu estou crendo que o que eu penso é mais forte do que a mensagem que Deus deixou ali. É isso que eu estou fazendo. Só que
Na maioria das vezes, a culpa também não é dessa pessoa, em parte, tá? Em parte. Porque a culpa de tudo que acontece na sua vida é sua. Tá bom? Deus, ele deixa você escolher. Você tem como escolher estudar a Bíblia. Tem como escolher aprender a interpretar a Bíblia. Você não escolhe porque não quer. Só que o que eu ia falar aqui, a questão de não ser sua culpa, de você colocar aquilo que está na sua cabeça, aquilo que você pensa, é porque você não sabe interpretar a Bíblia da maneira correta, da maneira que tem que ser interpretado. Então, em vez de você falar para que evangelizar falando o que realmente está escrito, você começa a adicionar aquilo que você pensa. E aí, se uma pessoa chega para você agora e diz, tô olhando aqui porque isso foi um comentário real de uma pessoa, não estou tirando da minha mente, tá? A pessoa diz assim, ó, eu tenho medo de voltar para Deus porque eu tenho medo do meu nome ter sido riscado do livro da vida. Porque eu pequei contra Deus. Eu sei que todos vocês que estão ouvindo aí vai ter uma resposta. Mas não é. Mas se eu te disser assim, ó, tá, isso aí que você falou, me prova onde é que está escrito isso aí. Mostra que a Bíblia está dizendo essa resposta sua. Você não vai saber, irmão. Pelo menos a maioria não vai saber. Vai falar, não, irmão, fique em paz, tá? Deus, ele perdoa seus pecados, ele escreve de novo. Mas e aí, onde que a Bíblia diz que ele escreve de novo? Aí você vai travar, não vai? Irmão, me diz aí onde é que Deus escreve o nome de novo, então. E aí, você vai responder o quê? Entendeu? É disso que eu estou falando. De você evangelizar, de você levar a palavra de Deus para ganhar almas, não com sua mente, mas com o que está escrito na Bíblia. E o que é que eu tenho ouvido muito? Também é um comentário, tá? Não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça. As pessoas dizem assim, ó, eu não preciso estudar a Bíblia, porque quem dá entendimento aos leitores é o Espírito Santo de Deus. Você crê, irmão Anderson? Lógico que eu creio. Lógico que é o Espírito Santo que me dá a interpretação do texto. Lógico. Isso é... E na maioria das vezes ele puxa o texto. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui para eu mostrar o texto para vocês. Na maioria das vezes eles vêm puxar o texto de João 14, versículo 26. E está escrito assim, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmão Anderson, você crê que é o Espírito Santo que dá interpretação aos leitores? Creio. Eu só não creio que alguém não precisa de ajuda para interpretar a Bíblia. Por quê, irmãos? Vamos lá. É como eu falei. Eu não vou falar aqui o que eu penso, tá? Eu vou te mostrar na Bíblia. A Bíblia vai falar para você. Eu vou falar bem pouco. Eu já falei muito aqui. Já. A partir de agora eu vou só te mostrar os textos bíblicos. Sem minha opinião. Tá bom? Então, primeira coisa que você tem que entender. O Espírito Santo ele já deu entendimento a outros. Quem são esses outros? Eu não estou nem falando da nossa geração, já estou falando já também de gerações anteriores, de pessoas que amadureceu primeiro que nós, primeiro que você, e teve uma experiência com o Espírito Santo, e ele já deu a interpretação a essas pessoas. Muitos deles transformou essa interpretação em livros, em aulas, em cursos, certo? Então, o caminho mais rápido, calma aí que nós vai defender isso na Bíblia, tá? O caminho mais rápido para que a gente aprenda a interpretar a Bíblia é buscando alguém que já sabe interpretar a Bíblia. Por quê? Porque aquela pessoa já amadureceu primeiro, já teve experiência com o Espírito Santo primeiro, já é mais velho espiritualmente. E eu não estou falando aqui de idade de quanto tempo você aceitou Jesus. Porque vai ter alguém que aceitou Jesus há 2 anos, teve uma experiência elevada com o Espírito Santo e sabe mais do que alguém que já tem 20 anos de crente.
e nunca buscou ter uma experiência com o Espírito Santo. A única coisa que busca é ir para a igreja e pronto. Entendeu? Eu não estou falando de tempo, mas eu estou falando de uma maturidade espiritual. Então, pensa comigo. Vamos ler o texto de novo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Vou até colocar em negrito aqui, ó. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Como que o Espírito Santo vai te lembrar de algo se você não sabe o que é esse algo? Como que o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que Jesus disse se você não sabe o que Jesus disse? Ah, irmão, mas aqui está escrito que ele me ensinará todas as coisas. Então ele vai me lembrar daquilo que ele me ensinou. Tudo bem. O Espírito Santo te ensinar alguma coisa, ele tem que falar contigo. Correto? Para eu te ensinar alguma coisa como eu estou te ensinando algo aqui hoje, eu preciso falar contigo. Vamos supor que você é uma pessoa que não fala inglês. E se eu estou falando inglês aqui, você vai entender? Então não basta eu falar contigo. Eu tenho que falar contigo e você precisa entender aquilo que eu estou falando. Concorda comigo? Se eu chamar o meu filho aqui, o nome dele é Isaac, ele tem 3 anos de idade. Se eu disser para ele assim, filho, pega o braço articulado do pai, esse braço aqui, ó, que está segurando o microfone, ele vai ficar olhando para mim assim, ó. Meu filho, pega o braço articulado lá pro pai, ele vai continuar olhando para mim. Ele não vai pegar o braço para mim. Por quê? Por mais que esteja na frente dele. Por que ele não pega o braço para mim? Porque ele não entende aquilo que eu falo. Ele ainda não tem uma maturidade para saber que isso aqui é o braço articulado. Agora, se eu disser para ele assim, filho, pega ali água pro pai, pega a garrafa d'água pro pai, ele já tem maturidade para saber que essa aqui é a garrafa do pai, porque tem a minha e tem a da minha esposa. Se eu disser, pega a garrafa do pai, ele vai pegar a minha. Por quê? Porque ele já sabe que essa é a minha garrafa. Onde que você está querendo chegar, irmão Anderson? O que eu estou querendo chegar é... Aonde que eu estou querendo chegar é... Como que o Espírito Santo vai te ensinar aquilo que você não tem maturidade para entender o que é? Como o Espírito Santo vai te ensinar aquilo que você não tem maturidade para entender o que ele está falando? Me explica, irmão. Não se trata da quantidade de tempo que você aceitou Jesus. Se trata da sua maturidade espiritual. Você lembra de Samuel? Que não conhecia a voz de Deus? O que é que ele fez? Ô Eli, você está me chamando? Ouvi uma voz me chamando? Depois de várias vezes ele disse, não, agora... Vamos para a Bíblia. Vamos voltar aqui para a Bíblia. Já nós chega lá em Samuel. Então, você comenta aí, ó, me ajuda a evangelizar, a espalhar essa mensagem aqui, irmão. Para que a gente possa ativar o máximo de crente possível para interpretar a Bíblia e assim ganhar almas para o reino de Deus. Viver o propósito de Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai compartilhar nos grupos do WhatsApp. Tá bom? Compartilhe pelo menos um grupo aí, irmão. Convida alguém. Marca alguém aí no comentário. Tá bom? Irmão, você não vai mandar curtir? Irmão, eu acredito que o compartilhamento ele é mais poderoso. Por quê? Porque vai alcançar outras pessoas, mais pessoas vão ver essa mensagem, mais pessoas vão querer vir aprender a interpretar a Bíblia e mais pessoas vão ganhar mais almas ainda para o reino de Deus. Amém? Então, olha só, vamos começar lá em Gênesis. Tem uns irmãozinhos lá, que Deus me uniu a eles, o nome dele são 2, o irmão Carlos e o irmão Thales. Eles brincam muito comigo porque eles dizem assim,
Pronto, agora o irmão chama logo para começar em Gênesis. Sempre é Gênesis, sempre tem que começar. Irmão, a gente tem que começar lá do começo, lá de onde tudo começou. Então vamos lá em Gênesis. Olha só, o que foi que aconteceu em Gênesis? Eva. Por que Eva foi enganada? Ela foi enganada por quê? Porque ela não sabia o que Deus tinha dito. Por mais que ela soubesse, ela não tinha entendido com clareza. Ela não tinha entendido com clareza aquilo que Deus tinha dito. E hoje, nós, trazendo para hoje nós, o que Deus disse está na Bíblia. É isso que diz, ó. E ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. É o que está na Bíblia. Certo? Então, Eva foi enganada porque ela, eu vou te mostrar, tá? Não tinha clareza do que Deus tinha dito. Não foi a serpente que mentiu para Eva primeiro. Primeiro, Eva mentiu para a serpente. Depois, a serpente mentiu para Eva. Primeiro, ela deu a liberdade, a legalidade para o diabo entrar e mentir para ela. Por quê? Porque ela não tinha clareza da palavra de Deus, do que Deus tinha dito. E assim somos nós hoje. A gente fica presa fácil para o diabo enganar. Por quê? Porque nós não sabemos interpretar a Bíblia. Interpretar a palavra de Deus com clareza. Irmão, mas você disse que ia me ensinar a responder a pergunta da pessoa que vinha me perguntar e que vinha me dizer que tem medo de voltar para os caminhos de Deus porque tem medo do nome ter sido riscado no livro da vida. Porque ela pecou contra Deus. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nessa parte. Só que para a gente chegar nessa parte, eu poderia ter dito um sim ou não já. Mas ia ser a minha opinião. Eu não estou aqui para dar minha opinião. Eu estou aqui para te mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. Porque eu dar minha opinião, você já tem até a sua opinião formada aí, irmão. Quando você lê o título aqui, a sua mente já respondeu. Já deu a resposta. Mas é aquilo que eu te falei no começo. E se eu te perguntar para mostrar na Bíblia, como que você mostra? Onde que você vai me mostrar que Deus vai reescrever? Onde? Talvez você não saiba. Então, para a gente chegar lá, nós vamos passar por todo um processo aqui que é necessário para que você entenda. Não adianta eu já te dar a resposta e ficar só por opinião. Opinião tem no Google. Se você veio aqui buscar um sim ou não, põe no Google aí que o Google vai te dar. Não sei se vai dar correto. Tá bom? Aqui eu vou te dar a resposta dentro da Bíblia para você ter entendimento da Bíblia. E você pode anotar isso aí e usar como esboço depois. Tá bom? Então você pode salvar esse vídeo para depois assistir de novo e fazer um esboço dele para você pregar em qualquer lugar, irmão. Tá bom? Então, em Gênesis 3, que é a queda do homem, Gênesis 3 está escrito assim, ó. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Verso 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto, deixa eu até trazer para cá, para quem está no Instagram ver também, porque quem vê pelo YouTube consegue ver, além de ver a minha anotação aqui, consegue ver a Bíblia. Mas quem está no Instagram só vê a anotação. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora, eu já vi muita gente pregando isso, irmãos. E Deus não disse isso. Essa é a importância de você ter uma boa interpretação bíblica. Porque você não vai ser enganado pelo diabo. Até o versículo 3, a serpente ainda não mentiu para Eva.
Por quê? Porque primeiro o diabo espera a legalidade. Primeiro ele te testa para saber se você está armado com a palavra de Deus. Se Eva tivesse armada com a palavra de Deus aqui, ela teria se defendido dentro da palavra de Deus. Mas quando ela mostra para o diabo que ela não sabia o que Deus tinha dito, o diabo diz, está desarmada, é agora. É assim que ele faz com você, irmão. Por isso que você perde batalhas espirituais, vive numa vida de sofrimento, de deserto que nunca acaba. Está desarmado contra o diabo. Ah, irmão, como assim Deus não disse que não era... Vamos lá. Vamos voltar só um pouquinho aqui, ó. Vamos voltar para o capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você já pegou já, irmão? Vai precisar eu explicar? Eu vou explicar aqui. Olha o que Eva respondeu para a serpente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus para não comer. Deus disse isso? Qual que é a árvore que está no meio do jardim? A árvore da vida no meio do jardim. Existe dois meios, irmão? Existe dois meios? Vou pintar aqui. Se eu tiver qualquer peça, por exemplo, esse celular, e eu disser para você assim, ó, encontra o meio desse celular aqui. Começa a medir ele aí e encontra o meio. Faz um pontinho mesmo no meio dele. Vai existir dois meios? Não vai. O que está no meio do jardim é a árvore da vida que está no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal poderia até estar do lado, mas não no meio. Porque no meio está a vida, a centralidade de todas as coisas, daquele jardim que Deus plantou e deu de presente para o homem, é a vida. E não o mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal poderia até estar do lado, mas não no meio do jardim. Se a gente pular aqui para o versículo 16, que é a ordem que o Senhor dá, nós veremos qual é a ordem que o Senhor dá. Está escrito assim, ó. E o Senhor lhe deu esta ordem. É uma ordem, tá? É uma ordem. Não é um pedido, não é um alerta. É uma ordem. Qual que é a ordem de Deus? A ordem de Deus não é não coma, irmão. A ordem de Deus, a primeira e mais importante é coma. De toda a árvore dos jardins comerás livremente. Olha a primeira ordem de Deus. Olha a mais importante ordem de Deus aqui. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ordem de Deus, a primeira ordem principal é coma de toda a árvore. Olha, mas como Eva não estava preparada, não entendia com clareza o que Deus tinha dito, disse a Satanás, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para não comer. E Deus não disse isso, porque o que está no meio do jardim é a árvore da vida. E aqui Deus diz que é para comer de toda a árvore, incluindo a árvore da vida e mais importante. Porque Deus tinha o desejo que o homem se alimentasse de vida.
E ainda hoje esse é o desejo de Deus. Se hoje você é um crente que vai para a igreja e não volta alimentado de vida, é porque você precisa aprender a interpretar a Bíblia para crescer espiritualmente e encontrar essa vida hoje. Porque Cristo é a nossa vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Foi ele quem disse. Não é minha opinião. Está escrito. Então, qual que é a ordem de Deus? Comerás livremente de toda a árvore. Agora ela não conhecia a palavra de Deus com clareza. É só a gente voltar para Gênesis 3. A gente leu até o verso 3. A gente lê o verso 4. Vamos ler até o 7, para a gente já adiantar e chegar no tema da aula de hoje, né? E é a resposta que você daria para a pessoa que te disser que não volta para os caminhos de Deus, porque tem medo do nome ter sido riscado do livro da vida, porque ela pecou contra Deus. Mas vamos chegar lá. Você precisa entender isso aqui para chegar lá. E concorda, né, irmãos? Está sendo gostoso a aula. Está sendo gostoso entender esses pontos aqui antes de chegar, né, nessa resposta. Olha, primeiro Eva mentiu, agora a serpente vai mentir para ela. Ó. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, esse texto aqui, irmão, aqui dá, sei lá, umas 20 aulas aqui. Tá? Mas vamos para frente. O importante aqui é entender que Eva estava despreparada. Entender que Eva estava despreparada quando o diabo chegou para tentar ela. E o crente não tem que estar despreparado hoje para o diabo. O crente tem que estar bem armado para vencer as astutas do diabo. Amém? Então, aí eu também, antes de citar Eva, eu falei de Samuel. Então, deixa eu abrir bem rapidinho, abrir em 1 Samuel. Capítulo 3. Samuel aqui é bem grande para explicar, né? Deixa eu trazer ele, a gente vai ver só o ponto importante que eu quero falar aqui para vocês. Vou trazer aqui para o pessoal que está no Instagram. Está aqui até o 21. Aí a gente já avança. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Hoje está assim, hein? Certo dia, estando deitado num lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Só que ele correu para Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele respondeu: eu não te chamei, torna a te deitar. Então Samuel foi e voltou a se deitar. E tornou o Senhor a chamar Samuel. E aí Samuel se levanta de novo e vai até ali. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli diz: não te chamei, meu filho, torna a te deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor.
E você, irmão? Você está nessa situação aqui hoje? Ou você já conhece o Senhor e a palavra do Senhor já lhe foi manifesta? Você já sabe interpretar a palavra do Senhor, interpretar a Bíblia como um todo, por completo? Você já conhece o Senhor? Você pode abrir os olhos hoje e dizer como Jó: Pai, antigamente eu te ouvia de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Você consegue abrir a boca e dizer isso? Por várias vezes eu disse isso, irmão. E toda vez que eu estou cheio da presença de Deus, que eu estou ali chorando, me desmanchando na presença de Deus em uma vigília ou em um culto, eu digo: Pai, quando você conhecer a minha história, você vai entender do que eu estou falando. E aí eu ia dizer, eu digo para o Pai: antigamente, de ouvir, meus ouvidos te ouviam. Mas hoje que o Senhor me revelou a tua palavra e eu sei interpretar a tua Bíblia por completo, os meus olhos te veem, não só te escutam. Você pode abrir a boca e dizer isso hoje, ou você ainda não sabe interpretar a Bíblia? Você ainda não sabe interpretar a palavra de Deus? Está como Samuel, que ainda não conhece o Senhor. Você tem segurança para me dizer que conhece o Senhor pessoalmente? Ou você vai usar a sua crença para dizer que ninguém conhece a Deus, porque se conhecer, morre? Olha que eu te defendo isso na Bíblia, hein? Em outra aula. Por que ele não conhecia o Senhor? A palavra do Senhor ainda não tinha sido manifesta a ele. Quer conhecer a Deus, irmãos? Quer se aproximar de Deus? Quer ver a Deus? Aprende a interpretar a Bíblia, irmão. Lembra? Nós estamos respondendo a pergunta do irmão que perguntou assim: mas não seria o Espírito Santo que dá a interpretação ao leitor? Nós estamos desenvolvendo isso aqui. Porque não é o Espírito Santo que dá a interpretação ao leitor? Nós começou lá, a gente passou pelo texto, aí nós estamos entendendo. Eu te expliquei que o meu filho não sabe o que é esse braço articulado. Nós foi lá em Eva, viu a importância de saber interpretar a palavra de Deus, não só ouvir, porque Eva tinha ouvido de Adão, mas mesmo assim ela não tinha clareza daquilo que Adão tinha falado para ela, e por isso ela mentiu para a serpente. Ela mostrou para a serpente que não sabia o que Deus tinha dito, porque ela disse que a árvore que estava no meio do jardim era a árvore do conhecimento e do bem e do mal, mas o texto bíblico diz que a árvore que se encontrava no meio do jardim era a árvore da vida. Vamos continuar o versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino, que chamava o jovem. Por isso, ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque no teu servo ouve. Como que o Espírito Santo vai falar com você, irmão, para te ensinar a Bíblia? Se você não tem maturidade para entender a voz de Deus, para conhecer a voz de Deus, Deus vai falar e você vai chegar para o seu marido e dizer, ou chegar para sua esposa: fala, mulher, você está me chamando, eu estou ouvindo voz, eu estou ouvindo uma voz me chamando aqui, eu estou ficando doido. Por quê? Porque você não conhece a Deus, você não conhece o Senhor ainda, a palavra de Deus ainda não foi lhe manifesta. Como que você vem dizer para mim que é o Espírito Santo que ensina aos leitores, se você não tem maturidade para conhecer a voz de Deus, como Samuel não tinha? Ele foi perguntar a alguém mais experiente que ele, que era Eli. Eli, por ser mais experiente do que Samuel, já tinha vivido experiências com Deus, ele entendeu. É o Senhor que está chamando o jovem. Você precisa interpretar a Bíblia para conhecer a voz de Deus. A palavra de Deus precisa ser manifesta a você para você conhecer ao Senhor.
Oh, glória a Deus. Essa aula vai longe, irmãos. Fica aí e anota. Anota e vai salvar vidas. Vai ganhar almas para o reino. Vai transformar vidas por meio da palavra de Deus. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. Oh, glória a Deus, aleluia. E chamou-o como das outras vezes. Não mudou nada. A voz de Deus não mudou, irmão. Ele não entendeu a voz aqui porque mudou, não. Deus chamou da mesma maneira que chamou das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir-lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Tem tantas pessoas assumindo as igrejas, assumindo a obra de Deus, como ele estava, conhecendo a iniquidade, mas perdeu o temor a Deus. E você, como Samuel, sem entender a voz de Deus, e Deus precisando de você para assumir esse cargo, para assumir essa posição e deixar a iniquidade de lado, tirar a iniquidade do meio do povo de Deus. Mas você não busca a interpretação da Bíblia para conhecer o Senhor, para a palavra do Senhor lhe ser manifesta, para você ouvir a voz de Deus. E por isso tem muitos aí que está assumindo o seu lugar, mesmo com a iniquidade no meio do povo de Deus, porque você tem se acovardado e não tem buscado a palavra do Senhor. Não tem buscado ter clareza da palavra de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Só que está escrito em Apocalipse, irmãos, que os covardes não herdarão o reino do céu. Os tímidos, sabe essa timidez que o diabo colocou em você? Busca a raiz da palavra timidez, que você vai ver que é covardia. Ser tímido é ser covarde. E os tímidos e covardes não herdarão o reino do céu. Mas o espaço que está lhe aguardando é o lago de fogo, que é o dano da segunda morte. Vai ler lá em Apocalipse, irmãos. Vamos continuar. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não respondeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão para Eli. Verso 16. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: o que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe prouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor. Faça o que bem lhe aprouver. Olha o verso 19. Quando você conhece o Senhor, que você começa a entender e sabe conhecer a voz de Deus, olha o que acontece na sua vida. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Oh, aleluia, glória a Deus. Você sabe o que é viver uma experiência, irmãos, onde nenhuma das suas palavras cai em terra? Porque o Senhor não deixa, porque tu é fiel a Ele, porque tu conhece a voz dEle, porque tu sabe interpretar aquilo que Ele te mandou fazer. Quando eu falo interpretar a Bíblia, não é só interpretar para entender, mas é para saber o que você tem que fazer na sua vida, irmão. O que Deus quer de você? Como que Samuel
ia saber o que Deus tinha para ele se ele não sabe ouvir a voz de Deus? Todo o Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como um profeta do Senhor. Quando é que você vai ser confirmado como profeta, irmão? Quando você conhecer o Senhor, quando a palavra do Senhor lhe for manifesta. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali, a Samuel. Oh, glória a Deus, aleluia. Ah, irmão Anderson, mas você falou que a gente tem que crescer espiritualmente, não sei o quê. Não é opinião minha, irmãos. É o que a Bíblia diz. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Deixa eu pegar aqui até o 16 e trazer aqui para o pessoal que está no Instagram. Em todas as redes, irmão, é @Bíblia com Anos, tá? Tá escrito assim, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Deus tem para você aqui, tá? É isso que eu vou te mostrar aqui, nessa rede social que você está me assistindo aqui. Se você estiver me seguindo, você vai receber os próximos vídeos. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Daí vem a pergunta que a pessoa vem e diz, mas não é o Espírito Santo que dá a interpretação aos leitores, irmão Anderson? É, mas olha para Samuel, olha para Eva, olha para o meu filho Isaac, que não sabe que isso aqui é o braço articulado, se eu mandar ele buscar. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esse Espírito aqui é o que você recebeu, tá, irmão? E olha, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa palavra nós. Quando ele fala nós, ele está incluindo ele e os que estavam ouvindo ele. Você recebeu esse Espírito. Você está pronto para interpretar a palavra de Deus. Você só precisa de um Eli como Samuel precisou para dizer a ele que aquela era a palavra de Deus, aquela era a voz de Deus. O caminho para você interpretar a Bíblia. Verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada por esse Espírito que nós recebemos. É sim o Espírito que dá a interpretação aos leitores. Mas lembra, o leitor precisa entender o que o Espírito está dizendo. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós só podemos entender as coisas espirituais se nós conferir elas com o Espírito. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. É por isso que muitos nem chegou até essa parte do vídeo e nem vai chegar até o final. Porque aqui nós estamos falando de coisas do Espírito de Deus. Não é coisa que aumenta o ego humano. Se eu estivesse aqui falando de como que nós vai ficar milionário antes de segunda-feira com a Bíblia, estava todo mundo até essa parte do vídeo e ia até o final. Mas aqui eu não estou falando coisa do homem natural. Aqui eu estou falando coisas do Espírito de Deus. E por que eles não ficaram até essa parte do vídeo? Por que eles não vão até o final do vídeo? Porque o que eu estou falando aqui parece loucura, irmãos. E eles não podem entender, porque essas coisas se discernem espiritualmente.
Você tem que evangelizar a palavra de Deus de maneira espiritual. Se você vai com sua opinião humana, a pessoa vai lhe dizer que não vai voltar porque tem medo de ter tido o nome riscado no livro da vida. Porque ela pecou contra Deus. E você até vai ter uma opinião humana para responder essa pessoa. Mas eu quero que você responda dentro da Bíblia. Porque a Bíblia vai convencer ela de voltar para os caminhos de Deus. E não a sua opinião humana. Sua opinião humana só vai servir para afastar mais ainda ela da presença de Deus, irmão. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Assim são as pessoas que chegou nessa parte do vídeo. Assim são as pessoas que vai ver esse vídeo até o final. Por quê? Porque o espírito dela está dizendo para ela que está gostando, que está entendendo a palavra de Deus mais do que antes. Está conseguindo interpretar já ali a passagem de Eva sobre a árvore da vida, conseguindo interpretar ali o texto de Samuel. Está conseguindo interpretar o texto que diz que é o Espírito que vai nos ensinar todas as coisas. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aquele que amadurece, aquele que sabe interpretar a Bíblia, porque não tem como eu falar tudo nessa aula, irmão, mas a Bíblia é o próprio Cristo contido nela, por trás da letra. Olha o que ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Não é lendo as letras que a gente lê a Bíblia, mas é enxergando o Espírito e a vida que está por detrás daquela letra. E quando você sabe interpretar a Bíblia, você passa a ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo está escrita na Bíblia que você carrega embaixo do braço, irmãos. E o Espírito de Cristo está em você. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu pedi para vocês prestar bastante atenção quando ele disse assim, ó, nós, certo? Nós. Por que eu pedi para você prestar atenção a isso? Porque, irmão, se a gente for aqui para o capítulo 3, verso 1 e 2, Paulo, quando ele continua a falar, ele diz assim, ó, só para você ver o quanto que é sério, irmão, você saber interpretar a palavra de Deus. Depois de Paulo ter dito tudo isso aqui para eles, Paulo continua assim, ó, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Vê que tem um nível de amadurecimento em Cristo, não vou dizer na presença de Deus, em Cristo, que é como o texto está dizendo, crianças em Cristo. Se tem crianças em Cristo, também tem adultos em Cristo. Quem são as crianças em Cristo? Os carnais, os que não conseguem entender a palavra de Deus, que não consegue ainda ouvir a voz de Deus, conhecer a voz de Deus, interpretar a palavra de Deus, manejar a palavra de Deus, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Esses são os adultos. Os que não são criança. E Paulo diz que esse só aguenta leite, só aguenta beber o leitinho, não aguenta o alimento sólido. Porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E por isso fica só no alimento de leitinho, não vai para o alimento sólido. Como que o Espírito Santo vai te dar a interpretação da Bíblia na hora que você está lendo, se você só aguenta beber o leitinho, irmão? Aí você tem que ir para a igreja, para ouvir o pessoal pregando lá da maneira deles, e não conforme está escrito na Bíblia. Porque não é ler um texto e depois montar uma história em cima daquele texto
e monta várias coisas e usa um celular como exemplo. Não é isso. A palavra de Deus, ela está comunicando uma coisa. Eu não preciso ler o texto e querer, toda vez que eu ler aquele texto, entender uma coisa diferente, não. Dar uma opinião diferente, não. Porque ela foi escrita para comunicar algo. Para nós ir contra o inimigo. O inimigo está vencendo essa batalha aos poucos, irmão. Só não vai vencer por completo porque Cristo é poderoso. E no final de tudo, o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Mas se olhar para você, se olhar para muitos hoje, está perdendo a batalha para o diabo como Eva perdeu. Porque não sabe o que Deus falou. Então, o que Deus tem preparado para você, irmãos, é isso aqui, ó. Nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas você precisa amadurecer em Cristo, para que você experimente essas coisas. Por isso que em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, está escrito assim, ó, meu povo perece por falta de conhecimento, irmãos. Meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Sua vida está sendo destruída. Quando eu falo vida, eu falo em todas as áreas. Seu casamento, sua vida familiar, sua vida espiritual, sua vida financeira está destruída. Porque lhe falta o conhecimento, irmãos. Lhe falta o conhecimento. Ah, irmão, antes o que falta é o dinheiro. Não é. Porque se você tiver, sei lá, R$1 milhão agora na sua conta, você não tem o conhecimento para administrar ele, para ele nunca mais acabar. Uma hora você vai acabar ele, por quê? Porque lhe falta o conhecimento para administrar esse R$1 milhão. Assim é a palavra de Deus, irmão. Deus não vai colocar na sua mão se você não tiver a capacidade de administrar. A capacidade de administrar o talento. Por isso que a um ele deu um, a outra ele deu dois, a outra ele deu três, cada um ele dá um tanto. Por quê? Porque está escrito que ele dá conforme, segundo a capacidade que cada um tem para administrar aquele talento. Vê aqui o que recebe pouco, por não saber administrar, por isso que recebeu pouco, ele enterra o talento. É só ir lá ler, irmãos. Eu nem vou ler aqui porque o vídeo já quase 1 hora já. E eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Eu quero te preparar para ganhar almas para o reino. E se alguém um dia chegar para tu e disser, eu não vou voltar para Jesus porque eu tenho medo do meu nome ter sido riscado de livro da vida, porque eu pequei contra Deus, e você responder na Bíblia, não é responder por sua opinião, tá? Na Bíblia. Só que alguns vêm e dizem assim, irmão Anderson, eu nunca li a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia. Irmão Anderson, se eu nunca li a Bíblia, eu preciso fazer teologia para ter uma interpretação completa da Bíblia? E aí, como você iria responder essa pergunta também? Tudo isso é comentário real, tá, irmãos? Comentário real de pessoas. Qual que é a minha resposta para isso? A minha resposta vai ser baseada no que a gente acabou de ler aqui, irmãos. O que é que você precisa? Não é fazer teologia. Não é... Eu sei que tem a teologia que explica a Bíblia também, sabe? Mas geralmente quando você começa a fazer teologia, aí você vai começar pela história da Bíblia. A cor... Eu falo a cor da roupa assim para brincar. Eu gosto de brincar, sabe? Aí você vai saber a cor da roupa que o cara que estava escrevendo a Bíblia usou, como era o papel, aonde foi encontrada, como que foi junto, e a interpretação da Bíblia, que é o que importa, nada. Aí é conhecimento.
Aqui eu falo o que transcende o conhecimento. Aqui é a interpretação bíblica. Você vai entender a Bíblia, não aonde ela foi escrita. Isso aí você vai para a teologia depois. Não quem que escreveu, como era a caneta, como era a tinta. Não é sobre essas coisas não, tá? Teologia, você começa por isso aí. Então a minha resposta é: você não precisa fazer teologia para ter uma interpretação correta da Bíblia. Essa é a minha resposta. Por quê? Porque o que Samuel precisou para conhecer a voz de Deus? Ele precisou de fazer teologia? Não. Ele precisou de alguém mais experiente que ele para dizer que aquela era a voz de Deus, para mostrar o caminho para ele. Um mentor. É disso que você precisa hoje. Um mentor para te dizer, ó, essa aqui é a voz de Deus. Essa aqui é a mensagem que Deus quer te passar quando você está lendo o livro de Gênesis. Essa é a mensagem que Deus quer te passar quando você está lendo o livro de Apocalipse, por exemplo. É disso que você precisa, de um mentor, como Samuel precisou de Eli para dizer que era a voz de Deus. Ah, mas por que Deus não dá direto para mim? A gente já respondeu isso aqui, irmãos. Eu já mostrei para você que não adianta eu falar para o meu filho que aqui é um braço articulado e pedir para ele buscar, porque ele não vai entender, ele não tem maturidade para entender, para comer um alimento sólido. Não tem. Eu sei que é ruim ouvir isso, irmão. Mas a pessoa que é humilde, ela diz, realmente, eu preciso. E vai buscar, sabe? A pessoa que quer... vai ter gente que vai se sentir ofendido e aí vai sair. E vai continuar sem saber interpretar a Bíblia. Vai continuar desarmado para quando o inimigo vier tentar ele como tentou Eva. Entendeu, irmãos? Deus, ele é o Deus do impossível, irmão. Tem muita gente que chega na igreja, estou com dor de cabeça. Deus me cura da dor de cabeça. Deus já deu a sabedoria para o pessoal criar um remédio lá na farmácia, que é aqui. Tem uma farmácia aqui a 500 metros daqui de casa. Eu vou lá na farmácia, pago R$1 no comprimido, a dor de cabeça passa. Deus que deu essa sabedoria a eles, para ele não precisar fazer um milagre tão simples de passar uma dor de cabeça. Deus, ele é o Deus do impossível. Aquilo que é possível, vá lá e faça. É impossível para você encontrar alguém para te fazer interpretar a Bíblia hoje? Não é, irmãos. Não é impossível. Você está aqui no Instagram que eu estou te ensinando a interpretar a Bíblia. Deus, ele é o Deus do impossível. Se fosse impossível de você interpretar a Bíblia, agora, Deus, com certeza, ele ia dar direto para você. Só que tem um processo, tá? Porque se eu falo para o meu filho aqui, que para ele buscar o braço articulado e ele não sabe o que é, vai ficar sem saber, correto? Mas se eu passar ele por um processo para ensinar ele o que isso aqui é um braço articulado, uma hora ele vai saber. E qual foi o processo? Lembra de Jó? Ah, você quer passar pelo processo de Jó, irmão? No final, na aula de Jó eu te explico, tá? Por agora você vai ter que acreditar no que eu estou te falando. Deus não caiu na conversinha do diabo. Deus usou o diabo para elevar o nível espiritual de Jó, para que no final o Jó diga assim, ó, meu pai, agora tu falas, pai, que agora eu vou te ouvir, porque antes meus ouvidos de ouvir te ouvia, mas hoje os meus olhos te veem. Fala, pai, que agora eu te escuto, agora eu vou passar a te escutar e não vou mais murmurar. Oh, glória a Deus, aleluia. Aqui o versículo de Jó, irmãos. É porque a aula já está com quase 1 hora, então eu não quero, sabe, vir explicar aqui. Mas está escrito assim, ó. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás, Senhor. Porque antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora, depois desse processo todo, meus olhos te veem.
Então, tem um caminho fácil, irmãos. E não é impossível para você encontrar um mentor para te fazer interpretar a Bíblia hoje, para te ensinar, para te guiar pelo caminho da interpretação bíblica. Não é impossível para você ir numa farmácia e comprar um comprimido que custa R$1 para passar a sua dor de cabeça. Para Deus, Deus cura minha dor de cabeça, Deus deu a possibilidade de você ir na farmácia pagar R$1 e passar a dor de cabeça, irmão. Deus deu a possibilidade de ter aqui o irmão Anderson no canal, @Bíblia com Anderson, para te guiar por todo o caminho da interpretação bíblica. Não é impossível. Faça perguntas, irmãos. Faça perguntas. Meu direct está aí, disponível para vocês. Entra lá no meu direct. Irmão Anderson, estou com dúvida nisso. Eu vou te responder. Se eu colocar uma caixinha de pergunta, vai lá, faz a pergunta na caixinha de pergunta também. Irmão Anderson, mas onde que está a Bíblia que a gente tem que fazer teologia? E é isso, irmão. Depois de tudo isso que a gente falou aqui, a gente abrir em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aí, você está se apresentando diante de Deus, se apresentando a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar? O livro que todo mundo gosta, Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Está dizendo assim, ó. O princípio da sabedoria é... Quer ter sabedoria, irmão? Adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. A sabedoria é Cristo. A sabedoria aqui no livro de Provérbios é Cristo. Cristo é a sabedoria. Você tem a sabedoria, irmãos? Com tudo o que possuis, todos os seus bens, adquire o entendimento. Tá todo mundo doido para comprar iPhone, irmãos, porque saiu agora o novo aí, 15, já chega o 16, e aí o 15 fica para trás, e aí todo mundo fica doido para comprar o próximo. Mas em Provérbios está escrito assim, ó, com todos os seus bens, você tem que adquirir o entendimento, em outras palavras, a interpretação. Por quê? Estima e ela te exaltará. E abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. O iPhone vai fazer isso por você? Tá todo mundo doido para comprar a nova versão aí. Ele vai fazer isso por você? Adquira um entendimento, irmãos. Com tudo o que possuis. Como assim, irmão Anderson? Você está dizendo que eu tenho que pagar para aprender a palavra de Deus, sendo que Cristo disse que era para fazer livremente, de graça recebeste, de graças dai. Vamos abrir o texto, irmãos. Mateus 10, 8. Mateus capítulo 10, versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, ensinai a Bíblia. Você quer acrescentar aqui, ó? Ensinai a interpretar a Bíblia. Interpretar a Bíblia. É isso que você quer acrescentar aqui? Só se você quiser acrescentar isso aqui, irmãos. Porque o que está escrito aqui que a gente recebe de graça é o dom para curar enfermo, para ressuscitar mortos, para purificar leprosos, para expelir demônios. Se você recebeu isso de graça dá, irmãos.
O estudo da Bíblia ninguém recebe de graça, não. Esse vídeo que eu estou gravando para você aqui não é de graça. Você não está me pagando para assistir esse vídeo, mas eu estou pagando para esse vídeo chegar até você, por meio de um anúncio, na compra do microfone, na compra de maquinários, na compra de tempo, quando eu tenho que estudar para te ensinar, eu poderia estar fazendo o que muitos estão fazendo, que é trabalhando fora para trazer o alimento para a família. Eu tenho 3 filhos. Entendeu? E aí, é de graça? Não é de graça, irmãos. Se é de graça, você faz assim, ó. O que eu indicaria para alguém que pensa assim? Paga, que é bem melhor do que pagar um iPhone, aprende e depois sai dando de graça. Aí você vai entender que não é de graça. Por quê? Porque você vai ter que o tempo que você está trabalhando fora é o tempo que você vai estar trabalhando para Deus. Que mal tem você ser pago por isso? Que mal tem você ser pago para expandir a palavra de Deus, sendo que você é pago para fazer coisas que não vai levar o reino de Deus para lugar nenhum. Nem sequer toca no reino de Deus o que você é pago para fazer hoje. É só a gente ler, irmãos, a Bíblia tem tudo aí. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Está escrito assim, ó. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Com responsabilidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Glória a Deus, aleluia. Ó, irmão, não tem mal nenhum, tá? Uma hora eu vou ensinar isso para vocês. Uma hora eu vou ensinar a vocês a se afadigarem na palavra e no ensino da palavra de Deus. Para que vocês sejam bem pagos por isso. E aí você abandonar o trabalho que não tá colaborando em nada com o reino de Deus e ir trabalhar para Deus e Ele vai te pagar e as pessoas que estão te ouvindo e vão ser transformadas por você também vão te pagar. Tem gente pagando 10, 15, sei lá, 15 mil reais em iPhone. Não tem transformação nenhuma. Qual que é a transformação que você leva para a vida dessas pessoas que vai ter um impacto com a palavra de Deus, um impacto espiritualmente com Deus, de poder falar como Jó, que antes ouvia de ouvir, mas agora os olhos veem a Deus? Verso 18. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda o trabalhador é digno do seu salário, irmão. Você leva como um trabalho e não como algo que é obrigatório, que você chega cansado do trabalho, não tem tempo para estudar, não tem tempo para ensinar, só vai no culto lá e ainda tira uns cochilos. Você não merece nada, irmão. Mas se você larga o trabalho, passa o dia trabalhando na obra de Deus, ensinando, levando, você é digno do seu salário. Eu ainda vou trazer tudo isso aí, irmãos, para ensinar o máximo de crente possível a passar o dia trabalhando para Deus, ensinando e pregando a palavra, se afadigando na palavra e no ensino. Trabalhar para ser digno do salário. Quem quer ir contra a Bíblia, o problema não é meu, irmãos. Se a Bíblia diz isso, quem que sou eu para dizer outra coisa? Sabe, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá um tal de um tigrinho aí, dando dinheiro. Quantos dinheiro que os crentes já botou naquele tal de tigre? Atrás de ganhar dinheiro? E faz é perder? Hã? Quantos? Quando é algo que te dá dinheiro, você não pensa 2 vezes em botar dinheiro lá. Mas quando é a palavra de Deus que vai te dar uma experiência com o Criador, uma experiência com Deus, com o Pai, aí você acha que é caro, você acha que não pode dar dinheiro. Só a gente voltar para Provérbios de novo, capítulo 2, versículo 1. Provérbios, capítulo 2, versículo 1. Deixa eu pegar do 1 ao 6 aqui. Vou pegar do 1 ao 6. Está escrito assim, ó. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos,
para fazer desatenta a sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçareis a voz. Se buscarem a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos, procurarás. Busque a sabedoria, irmãos, como se você estivesse buscando prata e tesouro escondido. Do mesmo jeito que você busca um lucrinho lá no tigrinho, busca a sabedoria, irmãos. E ela vai te dar mais do que o tigrinho, que o tigrinho vai retirar. Ou qualquer outro curso aí que ensina a ganhar dinheiro, irmãos. Busque a sabedoria como quem busca prata e tesouro escondido. Porque se dissesse para tu assim, no quintal da tua casa tem um tesouro escondido aí que o dinheiro não vai se acabar nunca. 10 milhões, 50 milhões de reais. Mas para escavar aí nós temos que comprar uma máquina. Porque se nós alugar, o cara vai crescer o olho e vai roubar nós. Tem que vender a casa, tem que vender tudo que tem. Ficar só com a roupa do povo. Mas nós vamos comprar a máquina enquanto nós escavar o teu quintal aí, nós vai ficar com 50 milhões de reais no bolso. O que você faria? Agora. Eu fico só com a roupa do povo. Se for verdade que tem um tesouro aí. Não faria isso? Faz isso com a sabedoria, irmãos. Busca a sabedoria como se tu estivesse buscando prata e tesouro escondido. Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Só quando você buscar, como se estivesse buscando prata e ouro. Porque para buscar prata e ouro, todos, têm muita motivação. Tem coragem de investir, tem coragem de vender o que tem, se for para lucrar mais. Eu vou vender o meu carro vale 100 mil, mas se eu pegar os 100 mil e botar nessa caixinha, vai me voltar 1 milhão? É agora que eu vou fazer. Busque a sabedoria como quem busca prata e ouro, como quem busca prata e tesouros escondidos. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Irmãos, mas está dizendo que vem de Deus? Vem. Mas você está como meu filho Isaac, que não sabe que isso aqui é o braço articulado. Como que ele vai te falar? Você precisa de um Eli para te dizer o caminho. Esse aí é o caminho, essa é a voz de Deus. É só você responder, fala que o céu te ouve. É disso que você está precisando. Irmão Anderson, e aí, se a pessoa falar para mim, e agora? Meu nome foi riscado no livro da vida? Como que eu ia responder, irmão Anderson? Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Está escrito assim, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Salva esse vídeo para você ver ele de novo e anotar todo o esboço para você pregar no meio do mundo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu sei que você já deve ter alguma coisa sobre os versículos, a sua mente está até me rebatendo. Alguns estão concordando, outros discordando. Mas o que faz? Deixa eu explicar um negócio. As bênçãos de Deus, elas são em 3 estágios. As bênçãos de Deus, elas são em 3 estágios. E para você passar de um estágio para o outro, você precisa amadurecer. Tudo com Deus é questão de amadurecimento. Os que são criança bebem leitinho, os que são adolescentes comem comida de adolescente, os que são adultos vai comer a comida sólida. Irmão Anderson, quais são os 3 estágios? Quais são os 3 estágios que a Bíblia ensina para a gente? Tem o estágio da igreja, que é o que nós estamos vivendo hoje. Certo? Tem o estágio da igreja que nós estamos vivendo hoje. Também tem um estágio que muitos conhecem como o reino milenar, como o milênio, o reino de Deus, o reino de Cristo.
que vai durar 1000 anos. E tem um estágio da eternidade. Mas para passar por esses estágios, nós precisamos amadurecer. Para nós entrar no reino de Deus, nós precisamos amadurecer nessa época da igreja. Como que nós amadurecemos, irmão Anderson? Cooperando com a graça de Deus. Por quê? Porque pela graça nós somos salvos hoje. Quando nós somos salvos por essa graça, nós precisamos cooperar com essa graça. Para trazer mais pessoas, para ganharmos para o reino, para expandir o reino de Deus. E aí nós estamos cooperando com a graça. Certo? Por que nós estamos cooperando com a graça? Porque em uma visão bíblica, a graça de Deus também é Cristo. E quando nós cooperamos com Cristo, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo dizia: não vivo eu, Cristo vive em mim. Outra hora ele diz assim: eu fiz muito mais do que eles. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando você está cooperando com a graça, não é você que faz a obra de Deus, mas é a graça de Deus, Cristo em você, que faz a obra de Deus. Porque somente Ele tem o poder para realizar a tamanha obra que é a obra de Deus. E essa época da igreja é a época inicial. É a época inicial. É o estágio inicial. E as bênçãos de Deus são o perdão, a redenção, a regeneração, vida eterna, a natureza divina. Certo? Se a gente abrir em Hebreus, no capítulo 9, em Hebreus, no capítulo 4, versículo 9. Vou pegar até o 11 aqui. Está escrito assim, ó: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Em outra tradução vai estar: existe um sábado, né? O sábado é o dia do descanso para o povo de Deus. Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas no sábado, lá na restauração do mundo, na restauração da terra. Por que você está falando de restauração e não criação, irmão Anderson? Só para quem acompanha vai saber que a terra ela foi restaurada ali, porque Deus já havia criado a terra bem antes, e a terra, Deus não criou a terra sem forma e vazia, mas a terra tornou-se sem forma e vazia por um motivo que eu já expliquei na outra aula. Então ali Deus estava restaurando a terra. E no sábado ele descansou. Então, continua acompanhando, seguindo aí, que você vai pegar essa aula depois. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, esse descansar, de que nós vamos descansar? Deus ele descansou da obra da restauração da terra. Depois que ele fez tudo, descansou Deus. Não foi assim? Então hoje, se Cristo, nós estamos cooperando com a graça, e Cristo está trabalhando por meio de nós, e nós estamos realizando tal obra, no reino milenar haverá um sábado, um descanso das obras que nós estamos fazendo hoje. Cristo está fazendo as obras por meio de nós hoje, então quando chegar o reino de Deus no milênio, nós também vamos ter direito a um descanso. Também está escrito que um dia para Deus é como 1000 anos. Será que é por isso que dura 1000 anos esse reino milenar? É muito gostoso, irmão. Muito gostoso. Então, quem são os que vão descansar lá no milênio? Num dia para Deus. Em um dia, vão ter um dia de descanso. Um dia para Deus de descanso. 1000 anos descansando das obras que fez hoje. Somente quem cooperar com a graça.
Quem é os que não cooperar? Os que não vai cair, irmão. E não vai entrar em desobediência. Esses vão cooperar com a graça. Se você hoje não coopera com a graça, você está em desobediência. Porque a Bíblia manda todo o tempo você fazer a obra de Deus, cooperar com essa graça. Ela não manda você ir para a igreja toda noite, escutar a palavra lá cochilando, depois voltar para casa, dormir e esperar a volta de Cristo. A Bíblia não te manda fazer isso. A Bíblia manda você cooperar com a graça. Permitir que Deus faça a obra dele por meio de você. Se você passa o dia trabalhando em uma coisa que não tem nada a ver com a obra de Deus, você está em desobediência. Você não está cooperando com a graça. Cristo não está vivendo por meio de você. A primeira coisa que você tem que olhar é, se Cristo vive em mim, se fosse Cristo vivendo no meu lugar, se fosse não, que tem que ser, ele estaria fazendo isso que eu estou fazendo agora? Se não, você está em desobediência e não está cooperando com a graça. Por quê? Mas vamos chegar lá. Deixa nós terminar aqui o estágio da igreja. Irmão Anderson, até quando dura o estágio da igreja? Até o fim da grande tribulação. Irmão Anderson, a grande tribulação também faz parte da era da igreja, do estágio da igreja? Sim, irmão. Apocalipse 20, no versículo 4, diz que durante a grande tribulação vai haver muitos que vão ser qualificados para reinar com Cristo. Ó. Deixa eu ver se eu não errei o versículo. Ah, errei não. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas do decapitado por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Certo? Durante a grande tribulação, vai ter muitos que não vão se curvar, vai ter outros que não vão se curvar, não vão e vão fazer a obra de Deus durante a grande tribulação. Vão continuar levando o evangelho durante a grande tribulação. Esses serão qualificados ainda para entrar no segundo estágio, que é o estágio do reino de Deus, que dura 1000 anos. O descanso, o sábado que existe de descanso. Esses, ainda na grande tribulação, poderão ser qualificados para participar dessa era. Certo? Quem está no estágio da igreja, que já é meio que uma resposta para a pergunta de que se a pessoa perguntar eu tenho medo de voltar para Cristo, meu nome ter sido apagado do livro da vida, porque eu pequei contra Deus, né? Se a gente abrir em João, no capítulo 10, versículo 28, calma aí, irmãos, não se eleva só com o versículo não, que eu vou te mostrar mais. Diz assim, ó, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Está dizendo que de modo algum esses que foram salvos e receberam a vida eterna no estágio da igreja, no estágio de ter que cooperar com a graça, não, jamais perecerá. Né? Como assim, irmão Anderson? Jamais perecerá. Vamos ler outro texto para a gente entender melhor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Está escrito assim, ó. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Verso 15. O galardão aqui fala também do reino, tá? Os que vão receber galardão, os que vão entrar no reino, no descanso. Se a obra dele, que está sendo feita no estágio da igreja, a cooperação com a graça, não é andar de calça e não pecar não, tá? A obra é a obra de Deus. Fazer o ID. Cooperar com o reino, expandir o reino de Deus. Se a obra dele, que
que sobre o fundamento edificou, que é Cristo, permanecer, receberá galardão. Mas os que não permaneceram, a obra, os que estão em desobediência, não estão cooperando com a graça, o versículo 15 diz assim, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, mesmo a obra se queimando, todavia será salvo. Só que como? Através do fogo. Através do fogo. Esse é chamado dano da segunda morte. Vai ser lançado também no lago de fogo, enquanto uns estão no descanso, porque entenda, ser salvo é uma coisa, receber vida eterna é uma coisa, e participar do reino durante 1000 anos é outra coisa. Por quê? Porque vida eterna é para sempre, nunca acaba. Já o reino, o do milênio, ele dura apenas 1000 anos. Então são duas coisas completamente diferentes. Os que recebeu a vida eterna, não está falando de reino, jamais perecerá, jamais perderá essa vida eterna. Mas ele pode perder o reino. E enquanto uns estão reinando, esses que perderam o reino vai estar dentro do lago de fogo, queimando. Enquanto uns estão lá durante 1000 anos descansando no gozo do Senhor, na alegria do Senhor, se alegrando com o Senhor, os que não estão colaborando com a graça no estágio da igreja, vai estar dentro do lago de fogo. Simples assim. Irmão, como que eu entendo mais isso? Em outra aula, porque essa aula já vai quase com 1h30. E aí nós precisamos falar lá de Apocalipse para você entender tudo isso. Mas esse versículo está deixando claro aqui. E essas pessoas que não estão colaborando com a graça no estágio da igreja, muitos são chamados. Você é uma pessoa chamada para fazer a obra de Deus. Ser chamado é uma coisa. Ser escolhido para entrar no reino de Deus é outra coisa. Então, o que não está cooperando vai ser um chamado, mas não vai ser um escolhido. Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acharam com ele. Quem são esses eleitos e fiéis? Os que recebem galardão, que cooperam no estágio da igreja, e vão reinar com Cristo, eles são chamados, além de chamados, eles são escolhidos, eleitos. Por quê? Porque são fiéis. Esses estão com Cristo, lutando contra o exército de Satanás. Os eleitos e fiéis se acham com Cristo, batalhando contra Satanás e seu exército. E eles os vencerão. Por quê? Porque são chamados e escolhidos, eleitos. Certo? Eu acho que é em Mateus que diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, não é assim? Então, nós precisamos cooperar nesse estágio da igreja com a graça. E como que você coopera se você não sabe como cooperar? A maneira da gente cooperar é sabendo como cooperar. E a maneira da gente saber como cooperar é sabendo interpretar a Bíblia. Apocalipse 20, versículo 6. Está escrito assim, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Quem? Os que têm parte na primeira ressurreição.
Quem tem parte na primeira ressurreição, irmão Anderson? É os que estão cooperando com a graça nesse estágio da igreja. E esses têm parte na primeira ressurreição. E os que não estão cooperando, os que não vão participar desse reino de 1000 anos. Apocalipse 20, (14 e 15) responde. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Irmão, o inferno ele vai ser lançado dentro do lago de fogo, tá? Só para quem pregou ou acha que o inferno é o lugar mais ruim do mundo. O inferno ainda é bom, tá certo? Porque o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo, porque o lago de fogo é mais ruim do que o inferno. E os que não cooperam no estágio da graça vão ser lançados também dentro desse lago de fogo, enquanto os outros que cooperaram estão reinando com Cristo durante os 1000 anos. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Só salvar o vídeo, ver depois, escreve, faz um esboço que você vai entender com mais detalhe. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o dano da segunda morte. Quando passa esse estágio do dano da segunda morte e dos que estão reinando com Cristo, aí entra o estágio da eternidade. Certo? Entra o estágio da eternidade. Mas, irmão Anderson, você falou dos que foram lançados no lago de fogo. E os que estão reinando com Cristo? O que é que eles estão tendo? Eles estão tendo alegria, descanso, né? Descansando no Senhor, irmão. Sendo alegre no Senhor. Mateus 25, versículo 21, diz assim, ó. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, no reino do teu Senhor. Mas os que... Calma. É porque, irmão, a aula está muito grande, por isso que eu não quero ler aqui o que não multiplicou o talento, tá? Mas o verso 20, vamos ver só o 23 aqui. Diz assim, ó. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu tenho que fazer umas aulas mais curtas, para ver se o povo dá conta de ver tudo, né? E quanto mais maior fica, mais difícil fica de assistir tudo. Aí, esses que estão reinando com Cristo, Apocalipse 2, verso 26, diz assim, ó, o vencedor, quando você vê vencedor na Bíblia, é porque ele tem direito de reinar. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Esses vão reger as nações, irmãos. Né? Eles vão ter autoridade sobre as nações. Enquanto os que não cooperou com a graça estão lá no lago de fogo. Eles podem sair tanto antes do... Depende da quantidade. Eu não queria entrar nesse assunto, porque eu gosto de entrar no assunto e defender com a Bíblia, né? Continuar me acompanhando para você pegar tudo. Não tem como eu te entregar tudo numa aula. Bom, Anderson, você falou do estágio da igreja, que é o que a gente está. Falou do reino, que é das pessoas que estão cooperando com a graça e terão direito a esse reino de 1000 anos. E o estágio da eternidade,
Falta falar do estágio da eternidade para a gente encerrar o assunto aqui, né, irmão? Está escrito assim, ó. É até bom, porque quando você continuar me acompanhando aqui, que a gente chegar nas aulas de Apocalipse, você vai ver que o Apocalipse ele não é um livro do fim do mundo. Tem gente que tem medo, tá? De assistir, de ver o livro de Apocalipse, ler, porque tem medo, porque fala do fim do mundo. Mas o livro começa dizendo que ele é a revelação de Jesus Cristo e ele termina tendo a revelação da Nova Jerusalém. Ele termina falando do fim do diabo, do fim do mal. Ele não é um livro do fim do mundo. Ele é o livro do fim do diabo. Por isso que o diabo plantou na mente das pessoas que o livro de Apocalipse é o livro do fim do mundo. Mas o livro de Apocalipse ele fala sobre o fim do mal, sobre o fim do diabo. Não fala do fim do mundo, fala de um novo começo. Um novo começo na eternidade. Olha só o versículo 3 do capítulo 14. Nunca mais haverá qualquer maldição. Vou trazer para cá para quem está no Instagram. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Aí o versículo 14 diz assim, ó. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, na era aqui da eternidade, e é no verso 3 que a gente leu, não haverá mais qualquer maldição, irmão. Verso 5, ó. Então, não haverá noite. Depois você vai lá e lê, só para a aula não ficar grande aqui, tá? Já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Já não é mais só por 1000 anos, é pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Então, é um livro que fala da revelação de Jesus Cristo, do fim de todo o mal e o fim do diabo. Ele vai ser lançado no lago de fogo junto com o anticristo, o inferno e a morte, tudo. E fala de um novo começo, onde o povo de Deus reinarão pelos séculos dos séculos, onde só haverá alegria, não haverá pranto, nem dor, nem nada que é ruim, não haverá mais. Depois você lê aqui o capítulo 22, o capítulo 21, você vai ver quão maravilhoso é o livro de Apocalipse, gente. Como a aula que já está com 1h30 mais ou menos, tá bom a gente encerrar aqui e você é só continuar me acompanhando e aí nós vamos pegar o restante das revelações bíblicas. Tá bom? A paz do Senhor Jesus, irmãos. E espero no próximo episódio desse programa pergunta pro @Bíblia com Anderson.